O Cruzeiro entra na briga com o Botafogo pelo treinador português Vasco Matos. Tá demorando demais a contratar, Botafogo. Aí o mercado reage. Ou vocês acham que vocês estão sozinhos no universo? Complicado, hein? Outra notícia que não vai animar o torcedor, mas é preciso falar. Botafogo encerra a negociação e desiste da contratação do volante do Shakhtar, Marlon Gomes. E o Botafogo ainda vai atrás de 3 reforços dessa janela. Pelo menos é o que está dizendo o Jornal o Globo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no canal do Manel. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Já somos mais de 140 mil apaixonados pelo Fogão. Então larga o dedo no like e me ajuda a doutrinar esse algoritmo, a levar o conteúdo do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Olha aqui, ó. A gente fica de Vasco Matos para cá, Vasco Matos para lá, os dias vão passando e o GE traz a informação de que Vasco Matos entra no radar do Cruzeiro. E não é só ele não, tá? O Luiz Castro também entrou no radar da Raposa. Ainda hoje, eu li mais cedo no André Hernan que o Cruzeiro não vai correr para definir quem é o seu próximo treinador. O Cruzeiro até tentou uma cartada inicial ali com o Renato Gaúcho, mas o Pedrinho BH e o Alexandre Matos se reuniram e decidiram darem uma segurada e procurar treinador com calma. E fazem certo. Parabéns aí ao Cruzeiro por essa calma. Tem que saber dar um tiro correto. Quem está com calma até demais para poder trazer o treinador é, sem dúvida nenhuma, o Botafogo. Já era para ter fechado com o Vasco Matos. Agora você vai ter um Cruzeiro colocando um dinheiro para o Vasco Matos e, a partir daí, o Vasco Matos vai entrar em leilão e ele vai acabar ficando mais caro. O Botafogo precisa entender que quando ele tenta um treinador e, eventualmente, esse nome vaza no mercado, todos os clubes do Brasil hoje estão de olho e vão tentar esse treinador também na medida em que eles precisem. Então, assim, cara, fica complicado da forma como a coisa está funcionando. Demora demais, entra semana, sai semana, entra semana, sai semana, e o Botafogo vai ficando para trás nessa janela. Amanhã não, né? Mas domingo tem jogo contra o Flamengo e a gente não tem ainda um treinador para chamar de nosso. Falando em janela, o Botafogo vai tentar mais 3 jogadores. Cara, na boa, se você for olhar para quem chegou e falar de mais 3 reforços é muito pouco. Não compõe o elenco que precisa. Então fica aqui uma crítica, sem dúvida nenhuma, à quantidade de jogadores que pode ser que cheguem nessa janela. Espero que o Botafogo vá atrás de mais, porque precisa de mais. Botafogo encerra negociações e desiste de Marlon Gomes. Marlon Gomes não será jogador do Botafogo. Desistiu de contratar o volante. A informação é do GE. A pedida foi alta demais, na casa dos 15 milhões de euros. Como já havia feito um investimento de 20 milhões no Wendel, o Botafogo optou por encerrar as negociações por Marlon Gomes. Cara, eu fiquei meio decepcionado com essa notícia também. Hoje eu tô com a metralhadora ligada, mas, cara, eu tenho motivos para isso, né? O que a contratação do Wendel tem a ver com a contratação do Marlon Gomes? Absolutamente nada. O Wendel é um cara de 11 assistências em 19 jogos, é um cara que vai jogar mais avançado no Botafogo, um cara que vem para poder participar da criação do time. O Marlon Gomes não é esse jogador. O Marlon Gomes não é esse jogador. Embora digam que o Wendel é volante e tal, eu não consigo ver o Wendel chegando aqui para poder brigar com com Marlon Freitas e com o Gregory. Certamente vão jogar os 3. O Marlon Gomes sim seria para poder brigar por uma posição com o Marlon Freitas ou mesmo com o Gregory. Eu não entendi essa desistência do Botafogo. Inclusive, é sempre o John Textor mesmo que fala, né? Que não é um jogador ou outro. O Botafogo tem dinheiro para contratar mais de 1 ou 2 jogadores. Parece que a história não vai ser muito bem essa no caso desses jogadores. Seja como for, a gente emite a opinião e se posiciona, mas trabalha com informação. E é nesse sentido que o Botafogo busca mais 3 reforços nessa janela de transferência. Saiba as posições. Eu acho muito pouco 3 reforços, tá? Porque vamos fazer as contas aqui. Vamos lá, chegou para o gol Léo Link, Davi Ricardo, Jair,
que nem foi apresentado, mas já estou contando com ele. O Wendel, que só chega no meio do ano. 4 jogadores. Quem mais? Quem mais que chegou? Jair, Davi Ricardo, o Wendel e o Léo Link. Chegou mais ninguém. Do meio para frente, por exemplo, nenhum desses jogadores são do meio para frente, né? O Wendel pode jogar mais na criação, beleza, mas e o resto? Quer dizer, tá pouco. Ah, chegou o Arthur, beleza, 5 jogadores. Chegaram 5 jogadores, mas saíram 15. E o balanço do elenco, como é que fica? E o balanço do elenco, como é que fica? Acho que é pouco. Mas 3 jogadores, você perde 15, chegam 8, acho pouco. Mas está claro qual é a estratégia do Botafogo. O Botafogo vai esperar para contratar na segunda janela. Acho muito arriscado. Você tem um Super Mundial para jogar, para esses jogadores chegarem no início da temporada, se entrosarem desde já, fazer uma pré-temporada junto. Mas o Botafogo não vai por esse caminho. Então, o Botafogo está atrás de mais 3 reforços, a informação do Jornal Globo. A prioridade é o Bitelo para substituir o Almada. Propôs 18 milhões de euros. Falta acerto em relação ao valor da entrada. Além disso, o Botafogo está em busca de um atleta ofensivo pelos lados ou pelo centroavante, ou pelo centro, e mais um centroavante, que no caso seria o Arthur Cabral. Então seria o Bitelo, Arthur Cabral, beleza. O Benfica quer cerca de 18 milhões para negociar o jogador. Até o momento, o Botafogo contratou Léo Link, Jair, Davi Ricardo e o Wendel. E Arthur, né? Foi a conta que eu fiz. Sinceramente, eu esperava mais do Botafogo nessa janela. Essa daqui não é uma notícia positiva para o torcedor do Botafogo, porque do ponto de vista de elenco, Bitelo, Arthur Cabral e um terceiro jogador não suprem todas as saídas do elenco do Botafogo, tá? Não suprem todas as saídas do elenco do Botafogo. Com toda honestidade, eu esperava um pouco mais de agressividade. O Texor disse que ia investir pesado para o Super Mundial e tal. E aí, o Wendel chega às vésperas da estreia da competição. Vai ser um jogador que vai chegar desequilibrado fisicamente em relação ao elenco que vem cumprindo um calendário diferente do que ele disputa. Vai ser um jogador que vai chegar aqui sem nenhum entrosamento. Então, sinceramente, não acho que esse seja o melhor planejamento para o Botafogo. Mas aí, cada um com seu cada um, né? Você pode deixar sua opinião aí. Ó, trago para vocês aqui também o jornal Marca da Espanha. Rafa Benítez e Botafogo, o legado pode aumentar na América. Botafogo negocia, onde brigaria, o Rafa Benítez negocia com o Botafogo, onde brigaria por todos os títulos continentais e pelo Mundialito, que já conquistou na Europa em sua versão anterior. Então, esse daqui é o jornal AS da Espanha, não vou cansá-lo de ler a matéria inteira, mas é só para mostrar para vocês que Rafa Benítez no Botafogo hoje foi notícia na Inglaterra e foi notícia na Espanha. Quer dizer, o noticiário cada vez mais vai pegando fogo com a situação do Rafa Benítez em todos os lugares, seja no Brasil e fora dele. Mas eu fiquei preocupado com a desistência do Marlon Gomes. Não que fosse um jogador que me empolgasse, um jogador que, nossa, super queria o Marlon Gomes do Botafogo. Mas mostra que o Botafogo está fazendo opções econômicas, sabe? Deixa eu me virar com o que eu tenho aqui, né? E o elenco vai precisando de opções e vai não tendo. Então, assim, é complicado. Do meio para frente sai uma galera, né? Sim, se você trouxer o Bitelo, você repõe o Almada. Se você traz o Arthur Cabral e não vende o Igor Jesus, beleza. Em relação ao Tiquinho, é um grande ganho. Mas e o que você faz na ponta direita? Será que esse terceiro jogador, além do Arthur Cabral e também do Bitelo, seria um puta de um ponta direita para repor o Luiz Henrique? Eu quero saber, de verdade, quem é o cara que o Botafogo está trazendo para repor o Luiz Henrique. A não ser que o Botafogo tire um coelho da cartola, e a gente sabe que o Botafogo está negociando com jogadores que ainda não vazaram, pode ser que seja isso, mas assim, fiquei preocupado, cara, de verdade mesmo. Acho que o Botafogo vai, daqui até o meio do ano, com um elenco mais enxuto, um elenco mais apertado de opções, para contratar na segunda janela mais uma leva. E a gente sabe que a segunda janela é a janela para você corrigir o elenco, mas precisa corrigir o elenco se você já sabe qual é a deficiência do elenco? Você precisa insistir na deficiência do elenco daqui até o meio do ano para corrigir lá no meio do ano? Acho que não precisa, né?
Mas tudo bem, vamos confiar. Ano passado o Botafogo fez um planejamento similar como esse, mais econômico na primeira janela, mais pesado na segunda janela e trouxe os títulos que trouxe. Então, o scout do Botafogo, o John Textor, merecem todos os créditos, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, fica aquele gostinho de que, pô, saiu o Luiz Henrique, você esperava que fosse chegar um puta de um ponta-direita e parece que não vai ser isso, né? Saiu o Almada, você esperava que chegasse um puta camisa 10, parece também que não vai ser isso. Ah, mas o Bitelo, ele não é esse cara? Cara, é um jogador promissor, cara. Beleza? O Bitelo, vamos ser honestos, o Bitelo é um jogador promissor, mas não é esse cara ainda consolidado. Assim como o Luiz Henrique também não era. O Luiz Henrique precisou correr muito atrás. Olha aqui, ó, especulado no Botafogo, Arthur Cabral é alvo de proposta de 18 milhões de euros de clube da MLS. O Botafogo segue atrasando a conclusão das contratações e por isso o Botafogo vai ganhando concorrência pelo Vasco Matos, vai ganhando concorrência pelo Arthur Cabral. Não vai ser diferente. Ó. O Atlanta United ofereceu 18 milhões de euros pelo Arthur Cabral. A proposta do clube norte-americano é de 16, mais fixos, 2 milhões, em bônus. No entanto, o Arthur Cabral não se empolgou com a possibilidade de atuar nos Estados Unidos e estuda outras alternativas. O Torino da Itália é uma delas e pode chegar perto dos valores oferecidos do Atlanta para tentar o brasileiro, após ter rejeitado a proposta por empréstimo. O West Ham da Inglaterra tentou um empréstimo igualmente recusado pelo Benfica. Então é aquilo, né? O Botafogo fica aí demorando para fazer as propostas nos valores corretos, mandando 1, 2, 3, 4, 50 milhões de propostas para serem rejeitadas. E aí os outros clubes vão vendo, vão estudando, tá vendo que o Botafogo está tentando, os caras se antecipam, botam uma grana na frente. Numa dessa, o Benfica vende o Arthur Cabral e a gente perde mais uma opção do mercado. Não gostei de ver o Botafogo atrasar tanto a questão do treinador. Não gostei de ver o Cruzeiro entrando como concorrente. Se o Cruzeiro hoje concorre e vai fazer um leilão pelo Vasco Matos, a culpa é única e exclusivamente do atraso do Botafogo na conclusão da contratação do técnico. Essa é que é a grande verdade. Vasco Matos, para mim, é o meu preferido, já falei isso, mas não é por isso que eu estou dizendo que eu não gostei. Eu não gostei porque o Botafogo está demorando mais do que deveria. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Hoje tivemos notícias do Rafa Benítez, né? Na Inglaterra e na Espanha. Pode ser que o Rafa Benítez feche. Se fechar, vamos todos ficar felizes, porque é um grande treinador. Mas foge muito do perfil da SAF, né? Então, vai ser uma aventura ter o Rafa Benítez no futebol brasileiro e a gente não sabe que a aventura vai ser essa. Vamos torcer para dar certo. Esse vídeo aqui eu elevei um pouquinho o tom da crítica porque realmente não está bacana da forma como a coisa está acontecendo. Eu acho que todos estão on board dentro dessa opinião. Se você não tiver, comenta aqui o porquê que você acha que está tudo certo, que a gente dialoga nos comentários. Valeu? Forte abraço para vocês que ficam e fui!